Na aula 5, nós falamos um pouco sobre a expulsão do homem e da mulher do Jardim do Éden e que eles perderam o direito à vida eterna. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício que unia o homem a Deus, que fazia com que o homem tivesse ali uma adoração, uma intimidade com Deus, que isso foi passado de Adão e Eva para Caim e Abel, que foram seus filhos. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram um filho chamado Caim, que significa o alcancei do Senhor, ou alcancei um varão do Senhor, e tiveram um filho chamado Abel, que significa sopro de vida, ou simplesmente sopro. E esses filhos, no capítulo 4, eles vão oferecer um sacrifício ao Senhor. E na hora desse sacrifício, diz a palavra que Caim, ele era lavrador. Nós já nascemos com talentos, nós já nascemos com uma inclinação para fazer coisas que a gente gosta, para fazer coisas que a gente acha melhor fazer, né? O nosso talento é aquilo que a gente gosta de fazer. Você já imaginou se Deus colocasse todo mundo na terra para fazer a mesma coisa? Não ia dar certo, né? E Abel, ele era criador de gado, ele criava rebanhos, ele cuidava do gado. E diz a palavra de Deus que Caim, ele vai lá e ele pega legumes, verduras, a Bíblia não especifica, mas eu imagino, né, que seja as coisas que ele plantava. E ele vai fazer uma oferta para Deus daquilo que nasceu no campo. Só que Deus, ele não se agrada da oferta de Caim. A Bíblia diz que a oferta de Caim não é recebida por Deus. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, se o fogo não desceu do céu e não acendeu ali aquele holocausto. Eu não sei se, como nos filmes, né, veio um vento e levou tudo. Eu não sei o que é que aconteceu, mas Deus deu um sinal claro de que ele não recebeu o sacrifício de Caim. Já o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. A Bíblia diz que Abel, ele tomou dos seus rebanhos o melhor e ele ofereceu para Deus e ele deu para o Senhor de coração. Existe um versículo na Bíblia, em Levíticos, no capítulo 1, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for um holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. A oferta que o Senhor, ele se agrada, é de uma oferta da sua própria vontade. Ou seja, talvez Caim, além de não ter oferecido ali uma ovelha, uma vaca, oferecido para o Senhor algo do rebanho, né? Não foi uma oferta de gado, não foi uma oferta de holocausto, como é pedida aqui. Ele também pode ter oferecido para Deus de qualquer forma. O Senhor, ele contempla o nosso coração. O que importa não é a oferta que você está trazendo, não é simplesmente, eu vou entregar para a casa do Senhor uma oferta de R$100, uma oferta de R$200, não. A palavra de Deus diz que essa oferta, ela tem que ser feita com coração, ela tem que ser feita com alegria. Olha o que diz o Salmo 50. Israel, eu não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa eu não tirarei bezerros, não tirarei bode dos seus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares das montanhas. Sabe o que Deus está falando aqui no Salmo 50? Eu não preciso do seu gado, eu não preciso dos seus animais, porque meu são todos os animais. Eu conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não te pediria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Eu como carne de touros, eu bebo sangue de bodes. Oferece a Deus um sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Então você me invoca no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que coisa linda, né? Você quer realmente que o Senhor receba a sua adoração, o seu louvor? Então faz isso de coração. Todos os animais do campo são meus, então eu não preciso disso. Ou seja, o animal é só um símbolo, o animal é só algo que você vai ali e traz. Mas o que Deus está olhando? O seu coração.
se a sua oferta realmente é uma oferta voluntária. Agora nós vamos para 2 Coríntios, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele viu o coração de Abel e ele viu que Abel dava sua oferta com alegria. Nós vamos ler um outro versículo que está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu príncipe. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que o povo estava fazendo? Trazendo animal coxo, trazendo animal cego, trazendo animal de todo tipo e oferecendo para o Senhor, achando que Deus estava aceitando. E aí Deus usa Malaquias e fala assim: pega essa sua oferta de qualquer jeito, pega esse animal cego e oferece para o seu príncipe e vê se ele aceita. É a mesma coisa que Deus estivesse falando assim: pega um presente qualquer e leva para o seu presidente para ver se ele vai aceitar, se ele vai se agradar. E aí Deus ele vai falar assim: e se eu sou o Senhor, onde é que está a minha honra? Por que você está oferecendo para mim uma coisa de qualquer forma, de qualquer jeito? E aí, o que aconteceu? Caim, de vez de ele se consertar, de vez de ele falar assim: tá bom, Senhor, o Senhor não se agradou do meu sacrifício, então eu vou fazer outro. Porque Deus fala para ele: Caim, se você fizer bem, se você fizer direito, você também vai ser aceito. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele aceita aquele que se achega a ele. Só que se você não vigiar, Caim, o pecado ele já está batendo na sua porta. E olha que engraçado, irmãos. Às vezes a gente quer que Deus ele venha e nos livre do pecado. Só que não é isso que ensina Gênesis 4. Gênesis 4 nos ensina que o pecado ele bate à porta. E Deus fala para Caim: Caim, agora você vai dominar. Não foi você, não foi o seu desejo. Lembra que a gente aprendeu na outra aula que Deus ele não tenta ninguém, né? Mas cada um é tentado de acordo com o que é seduzido pelo seu próprio desejo. Caim, você está deixando o mal entrar no seu coração. Caim, você está deixando a inveja entrar no seu coração. E a inveja, ela é algo terrível. A inveja não é você querer o que é do outro. Não é você querer algo como o outro tem. Por exemplo, a pessoa tem uma casa, eu falo: nossa, que bacana a casa daquela pessoa, eu quero uma para mim também. Olha, ele tem um carro bacana, eu gostaria de ter um também. Não. Você quer aquilo que é do outro e você deseja o mal e você quer que o outro seja destruído. E foi isso que aconteceu com Caim. Caim, ele chama o seu irmão para um canto, ele chama o seu irmão para o campo, né? E lá no campo ele mata o seu irmão. Isso mesmo. Caim, ele mata o seu próprio irmão por inveja. Então, muitas vezes, a pessoa, ela te odeia ou ela tem raiva de você, não é simplesmente pelo que você tem ou pelo que você faz, é pelo que você é. E Caim, ele teve inveja do próprio irmão porque ele não conseguia ser como Abel, ele não conseguia ter essa essência pura de adoração como Abel. Vocês se lembram que com Adão, quando Adão pecou, foi Deus que foi buscar Adão? Adão, onde estás? E Adão falou assim: eu vi a sua voz passeando pelo jardim e me escondi. Aí Deus fala assim para Adão: Adão, você pecou? Você comeu da árvore que eu te disse que não deveria comer? Aí ele falou assim: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Né? E eu senti medo, eu tô escondido porque eu tô com medo. Então o pecado ele traz medo, ele traz vergonha. E aqui em Caim é a mesma coisa. Caim peca e quem é que vai procurar Caim? É o próprio Deus. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E olha a resposta de Caim: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus falou assim: a voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Por quê, irmãos? Porque o sangue, ele é considerado a vida na Bíblia. Então, ele está dizendo assim: olha, eu escutei a voz do seu irmão, eu escutei o sangue do seu irmão sendo derramado sobre a terra e clamando a mim. Eu vi o que aconteceu, Caim. Pode confessar. Deus, ele fala assim para Caim que a terra abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ou seja, era o primeiro sangue derramado na terra. E o Senhor, ele vai falar
agora o castigo para Caim. Irmãos, entenda uma coisa, todo pecado tem uma consequência. Deus ele pode até perdoar o pecado, mas sempre haverá uma consequência. Eu tinha um pastor, né, que ele dizia assim, imagine uma madeira e nessa madeira você prega vários pregos nela. Quando você pede perdão para Deus, é como se Deus fosse lá e arrancasse os pregos da madeira. Mas o que fica lá na madeira? Fica os buracos, fica a marca. Toda vez que o homem peca, Deus ele pode até perdoar. Se o homem se arrepender, se o homem se humilhar, Deus perdoa. Mas as marcas ficam e as consequências elas são terríveis de carregar. E agora, Caim, ele sofreria algumas consequências. Primeiro, quando ele lavrasse a terra não daria a sua força. Toda pessoa que mata, ela tem dificuldade com salário, ela tem dificuldade em arrumar um emprego, o seu nome fica lá marcado, né? Então Caim também, ele teria agora dificuldade com o salário, dificuldade para conseguir sustento. Ele seria fugitivo e vagabundo na terra. O que acontece com uma pessoa que mata? Geralmente ela foge, geralmente ela quer escapar, geralmente ela quer escapar da polícia, ela quer escapar da prisão. E aí Caim, ele vai falar para Deus, mas esse pecado é muito grande para que ele não possa ser perdoado. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor não pode me livrar dessas consequências? Deus ele pode perdoar, mas livrar das consequências não. Ele fala assim, hoje o Senhor me expulsa para longe da tua presença, eu vou ter que me esconder, eu vou ser fugitivo, eu vou ser vagabundo na terra, então qualquer um que me encontrar vai me matar. Caim já estava com medo de pagar o que ele fez com Abel. E Deus, irmãos, ele é tão bom que ele fala assim, eu não quero que a vingança se perpetue. Ele fala, não, quem te mata, né? Se alguém tocar em você, quem matar em 7 vezes será castigado, né? Ou seja, vingança gera vingança. E o Senhor, ele fez o quê? Ele colocou um sinal em Caim, para que ninguém ferisse, ninguém tocasse, ninguém matasse ele. Irmãos, que amor é esse, né? É só o amor de Deus, né? Por nós a gente fala assim, não, tomara que morra, mas Deus ele não é assim. Deus ele é um Deus de amor. E ele perdoou, e ele colocou ali um sinal, né, na testa de Caim. E Caim saiu diante da face do Senhor, e ele foi habitar na terra de Nod, do lado oriental do jardim do Éden. E quando ele chegou lá, ele conheceu a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Irmãos, como que Caim, né, como que Caim conheceu uma mulher, se só existe o relato de Adão e Eva, Caim e Abel. Isso significa, irmãos, que Adão e Eva tiveram filhas, né? Não foi só os varões. Os varões, eles eram contados na genealogia. O machismo, né, por conta do pecado de Eva, então só os homens eram contados na genealogia. Provavelmente Adão e Eva já tinham tido outras filhas. Tá bom? E no próximo capítulo nós vamos falar sobre um dos descendentes de Caim que também matou. Tá bom? Nós vamos para a próxima aula, nós vamos falar sobre Lameque. Não deixa de nos seguir.